Olá, muito boa tarde. Timor-Leste ocupa um lugar especial no coração dos portugueses e o mesmo acontece com o nosso país, muito amado também pelos timorenses, como se viu ainda recentemente com as manifestações de alegria pela nossa vitória no Campeonato da Europa. Está hoje entre nós o padre José Martins, um jesuíta que está em Timor desde 1974. 42 anos que atravessaram o período de resistência heroica até à conquista da independência como nação. Muito boa tarde, boa Padre tarde. José Alves Martins, sim. Esse é o seu nome. Muito boa tarde. 42 anos em Timor, ao que parece, no início era apenas por 2 anos e ficou lá até hoje. Exato. Quando o meu superior, chamado provincial, que eu sou jesuíta, me propôs para ir a Timor, não para Timor, ir a Timor por 2 anos, porque era necessário um diretor espiritual para o seminário da Diocese, que estava a cargo da Companhia de Jesus, para professor. Então perguntou-me se eu não tinha problema. Eu disse, não, é interessante, porque vou conhecer uma nova cultura, enfim, um enriquecimento humano. Só que cheguei em 74, no dia 23 de setembro, e em 75, no dia 7 de dezembro, a Indonésia invadiu Timor. Mas antes de invadir, já sabíamos, mais ou menos, deste programa, e as pessoas que puderam fugir, sobretudo para Darwin, ou mesmo para o Timor indonésio, o fizeram. E eu, então, vi-me perante uma escolha. Ficas ou partes? Refleti, tentei rezar, mas acho que não rezei nada. E decidi, não, fico. Qual o motivo? Foi por um motivo sobrenatural que tu ficaste? Não. Foi por um motivo meramente humano. E eu me sentia cobarde se abandonava o povo entregue a si mesmo. Então eu decidi ficar. Os timorenses é um povo que cativa. Muito, muito. Pela sua simplicidade, evidentemente, pela sua hospitalidade e por um carinho especial que ainda mantém com Portugal e que naquela altura, evidentemente, tinha mais relevo essa relação, esse carinho. Portanto, sim, isso é verdade. Começou nessa altura um autêntico calvário de vários anos, de muitos anos, marcados por esse período de ocupação indonésia e de organização de resistência, também de algumas dificuldades internas da própria resistência se organizar. Como é que viveu esse período? Pois, os indonésios entraram, a Indonésia, aliás, entrou em dia 7 de dezembro de 75 e, nessa altura, quem pôde fugir, fugiu para as montanhas e as forças armadas timorenses, porque devemos chamá-las assim, porque havia um exército regular timorense, treinado pelos militares portugueses, foram fugindo de Dili e levando população com eles. E foram indo para as montanhas do interior, sobretudo Aileu, Ainaro, na parte central. Depois, na parte oriental, aconteceu o mesmo. Baucau, fugirem para um célebre monte que lhe chamam Matabian, que é o Monte dos Mortos. Este Matabian tem quase 2.000 metros de altura e foi uma das grandes fortalezas que os timorenses tiveram e que demorou 3 anos a que os indonésios chegassem ao cimo. Portanto, entraram em 75 e só em 68 é que chegaram ao cimo do Matabian. Quando falamos da resistência timorense, neste período conturbado, muito difícil, as pessoas lembram-se de Xanana, nas montanhas, de notícias esparsas que iam chegando.
Mas falar de resistência é falar da Igreja também. Sim. E do testemunho da Igreja, dos padres que ali estiveram, o seu caso, mas também dos fiéis cristãos, não é? Sim. Aqueles que também dão corpo à Igreja. E esta presença cristã foi determinante para manter identidade naquele povo. Sim. Realmente a resistência foi-se organizando, sobretudo depois da morte do comandante Nicolau Lobato, e a chefia foi assumida pelo Xanana, que começou a reorganizar a resistência e os focos que ainda havia na resistência desmantelada, mas que ele conseguiu reunir e unir. Portanto, eles tiveram um trabalho, foi heroico, de luta armada e de cada dia, cada hora, cada momento colocarem a vida em risco. Nós que ficamos nas cidades, nas aldeias, e o povo, digamos assim, lutou à sua maneira. E lutou através e com a sua fé, a fé em Deus. E eu fui uma testemunha que realmente animou a fé do povo e dava também auxílio e auxiliava a resistência armada nas montanhas. Com grande risco, mas fiz tudo o que pude para os auxiliar. Que género de auxílio assumiu nessa altura? Eu ouvi falar num rádio, por exemplo, é um exemplo. Conte-nos lá um bocadinho dessa... É uma história que eu tenho aqui 2 livrinhos e um conta um pouco essa história, realmente. Olha, foi muito simples. Depois que o Xanana assumiu a liderança da guerrilha, pelos anos 80, eu uma vez fui a Jacarta e uma família timorense me convidou para jantar. Eu disse, sim, vou, mas não sei onde é, venho-me buscar. Estava na casa, no colégio dos jesuítas. E então cheguei, jantei e depois disseram-me, padre, o padre não pode levar uma rádio de transmissões para Dili? Uma rádio de transmissões? Mas vós o que é que me estás a pedir? Mas estás a pedir a minha cabeça? Porque eu levar uma rádio de transmissões era um risco. O mínimo que me podiam fazer era expulsar-me, ou então matar-me, se era descoberto. E eles disseram, não se preocupe, padre. As peças da rádio vão embrulhadas na sua roupa e, portanto, só se a mala for aberta é que eles podem desconfiar. Então eu arrisquei e aceitei. Realmente trouxe todo o interior do aparelho e, graças a Deus, a mala não foi aberta em Jacarta, não foi aberta em Dili, e eu escondia no seminário onde estava. Mas ainda faltava a segunda parte, que era, digamos, a carcaça, onde se instalam as partes da rádio. Isso veio 2 dias depois. Um jovem chegou junto de mim com uma mochila e disse, padre Martins, sim, pegue, tome. E atirou uma mochila. E eu vi, está bem, é a mochila. Mas agora, o problema era o seguinte, eu tinha que mandar este material para as montanhas. E este material tinha que ser por meio de um padre amigo salesiano, chamado João de Deus, que estava em Bocau. Ora, para eu levar todo este material de Dili para Bocau, era-me impossível. Porque são 120 quilómetros, Dili-Bocau. Mas havia 15 checkpoints das tropas indonésias, em que tinhas que parar, mostrar o teu documento, a guia de marcha, e revistarem-te as malas e o que trazias. Eu disse, é impossível. E depois tive uma ideia bastante feliz, que foi, vou perguntar ao seu bispo, Dom Carlos Filipe Mendes Belo, que ele vai com frequência a Bocau, quando é que vai a Bocau? Porque tenho lá uma mala cheia de livros para o padre João de Deus, e perguntei-lhe, seu bispo, quando é que vai a Bocau? Vou amanhã. Sabe, padre, que eu tenho ali uma caixa de livros que o padre João de Deus me pediu, já há muito tempo, eu não tenho ninguém para levar, o seu bispo nos podia levar. Sim, levo, traga que eu levo. Claro, a mala... O bispo não era tão inspecionado? Não, é que não era inspecionado. Ele passava, mas sabiam que era... Martins enganou o bispo.
Hã? Enganou o bispo. Eu enganei-o até agora, porque não sei se ele ainda sabe. Que fez. Não, agora deve saber, porque eu já o escrevi. Mas na altura não disse nada, porque ele era capaz de não ter coragem. Disse só que era um livro, ou uma mala com livros religiosos. E então entregar ao Padre João de Deus. Ele chegou ao balcão, entregou, o padre recebeu, viu tudo o que tinha dentro, juntou, veio uma estafeta das montanhas, levou tudo para as montanhas, lá montaram e a rádio funcionou durante 5 anos. Muito bem, é um exemplo, mas depois cá por baixo, neste viver com o povo, era um povo muito sofrido, muito silenciado à força das armas. No seu caso, nunca pensou em sair de Timor? Estava ali com aquele povo, mas também estava um tanto ou quanto aprisionado, não é? Porque fazia a opção, a Igreja era muito conotada com com a opção do povo, não é? Que queria autodeterminação. Sim. E a Igreja, o trabalho da Igreja foi fundamental no processo da independência de Timor. Digamos, se não fosse o papel da Igreja e a função da Igreja e um certo jogo que houve, certamente que Timor nunca seria independente. Assim como o nosso esforço, a nossa colaboração. O meu trabalho, portanto, durante todos estes 24 anos, limitava-se ao trabalho, ao meu ministério, como diretor espiritual do seminário, dando retiros, exercícios espirituais, muitas religiosas, e orientando muitos jovens e fazendo tudo o que podia para ajudar a guerrilha. E depois, também um caso que não sei se está aqui neste livrinho, mas deve estar, que tinha relações com muitos grupos amigos de Timor, quer aqui em Portugal, grupos que lutavam pela independência de Timor, e quer a Amnistia Internacional, os Direitos Humanos, em Londres. E então, misteriosamente, um senhor veio de Londres e procurou-me, foi ao meu quarto e instalou-me no meu laptop um programa de comunicação criptado. E diz, o senhor agora pode mandar mensagens para a Amnistia Internacional, para os Direitos Humanos, para quem quiser, mas a mensagem vai criptada. E ninguém a vai descriptar se não tem o código. E assim eu fiz isto durante para aí 5 anos. E fui comunicando. Assumiu isto como opção política ou como defesa de um povo em que acreditava? Assumi com uma convicção que Timor-Leste e o povo, um dia, seria independente. A resistência e a presença indonésia durou 24 anos, mas podia durar 50. Mas o povo de Timor jamais aceitaria a integração na República da Indonésia. Há uma expressão muito simbólica que ouvi a uma senhora que disse assim: a Indonésia pode construir edifícios que cheguem ao céu. Pode alcatroar o fundo do mar, mas nós jamais aceitaremos a integração na Indonésia. Isto é, o povo timorense é muito senhor e cioso de si mesmo e tem, é um bocadinho também orgulhoso, um bocadinho vaidoso neste sentido e tem uma força de vontade muito grande e uma resistência incrível de superação e de aguentar, mesmo a tortura. Que eu estou pensando, oxalá que o realize, eu queria escrever o testemunho de 20 ou 30 pessoas que foram torturadas da maneira mais incrível, que aqui não posso contar, e queria publicar a maneira como é que eles foram torturados. E que preferiram ser torturados a dizer a verdade. Abdicar das suas convicções, daquilo a que acreditavam. Exato. O seu mais recente livro é O Mistério da Realidade, não é? Sim. É muito recente, foi apresentado há pouco tempo. Foi agora apresentado. O que é que fala este livro? Ora, muito bem. Este livro é um complemento do Céu ao Sol Nascente. Este livro, do Céu ao Sol Nascente, é um pouco mais histórico e relata acontecimentos vividos por mim
experimentados por mim, mas de uma maneira narrativa, sem grande poesia, mas vou relatando o que vivi. E realmente há partes mais chocantes, há menos chocantes. Depois, este segundo, este foi em 2012, e agora em 2016 saiu este, O Mistério da Realidade, que, como dizia, é um complemento do anterior e é uma espécie de interpretação e de uma reflexão mais profunda daquilo que vivi e que exponho no anterior livro. É, portanto, algo que procuro descrever, desenvolver, sentir, declarar, personificar, denunciar, tocar a beleza e a poesia de tudo o que a realidade de Timor-Leste, essa pequena ilha no mar Pacífico, encerra. O mistério, o título, O Mistério da Realidade, reflete, traduz o que está por detrás de toda a realidade. Algo de misterioso, que só se percebe com o coração e que escapa às regras da lógica e aos esquemas filosóficos. José Martins, Timor é hoje independente, é uma nação. Perdeu o fervor, as pessoas agora que parece que é tudo mais fácil, não é? Como é que é esta sua análise deste Timor antes da independência e agora nestes tempos de paz? Sim, é uma pergunta interessante. Nos tempos da resistência notava-se e havia uma unidade muito grande e o povo todo unido, não havia credos políticos nem religiosos, mas todos lutavam e unidos para a independência da sua terra. Agora, com a independência de Timor, começa-se a notar um pouquinho de diversidades e de pontos de vista um bocadinho diferentes. Na medida em que os jovens, à medida que vão se formando, vão também adquirindo novos conhecimentos, novas concepções e há um bocadinho, de vez em quando, alguns problemas que surgem. Da parte da Igreja, continua a sua missão como antes, embora, eu digo, tenha que intensificar a formação dos cristãos timorenses, sobretudo da juventude e dos jovens. Como é que Timor tem guardado esta memória do seu passado? Ela é preciosa, não pode ficar esquecida, porque as gerações vão se renovando e depois não têm memória daquilo que aconteceu. Estes livros que aqui estão e que tem escrito, penso que são um contributo muito nessa linha, mas o próprio país tem esta consciência, as suas autoridades, de preservar esta memória? Tem. Só que falta realmente ainda pessoas capazes ou que tenham um certo interesse em escrever o que se viveu. Porque há uma camada jovem que não experimentou o que se viveu durante 24 anos. Se nasceram no ano 2000, têm agora 14 anos, ou então têm 20 anos, mas praticamente não tiveram experiência, embora um pouco, da ocupação indonésia. E então falta realmente documentação para escrever, porque há esse perigo, é que uma riqueza imensa de heroicidade e de martírio que o povo viveu pode-se ir apagando pouco a pouco. E realmente, um pouco, o meu contributo é deixar por escrito aquilo que eu vivi e senti, mas que corresponde ao que o povo viveu e sentiu. Quando olha para trás, quando olha há 42 anos atrás, consegue agora achar que tomou a decisão certa de continuar em Timor? Podia ter tido outro percurso de vida, não é? Em muitas partes do mundo. Que avaliação faz? Tomou a decisão certa 42 anos depois? Consegue avaliar isso? Depois realmente que eu tomei a decisão de ficar, e por volta do dia 7 ou 8 de setembro de 75, eu estava numa grande angústia e tomei a decisão de ficar. E fiquei calmo.
fiquei calmo até ao momento atual. E nunca me arrependi de ficar. Mas jamais saberia, ou jamais soube, o que é que tinha que viver. E o que fui vivendo, o que fui experimentando. E várias vezes que senti a minha irmã morte ao meu lado. Quer através de bombardeamentos, quer através de outros, enfim, de outras situações. Mas não estou arrependido. Isto é, não estou arrependido agora do que vivi e como vivi. Mas, se o Senhor me mostrasse, como num filme, olha, tu ficas aqui, mas vais passar isto, eu diria, não, Senhor, isso não sou capaz. Desculpa, não sou capaz. Mas esta foi podemos dizer que foi um percurso, um ministério de sacerdote muito intenso. Muito. Olha, eu dei toda a minha vida a Timor. Eu cheguei a Timor, um jovenzito, 33 anos, tinha acabado a minha formação em Roma e o provincial me mandou para Timor e fiquei lá até agora. Portanto, foi uma vida dedicada àquele povo e dada por aquele povo. Mas aquele povo está reconhecido. E em relação a mim e a outro padre jesuíta timorense que lá está, o povo, mesmo mais simples ou os mais letrados e educados, dizem: estes dois nunca nos abandonaram. Muito bem. Padre José Martins, fica o seu testemunho muito forte, muito intenso, mas também é esta percepção que nós temos por cá de Timor. Sim. Muito obrigado pelas suas palavras obrigado, pelo seu testemunho. E obrigado pela ocasião que me deram. Certamente foi única. Exato. E também de alguma maneira uma certa propaganda. E fica o convite para ler os seus livros. A missão em Timor, o itinerário de vida do Padre José Martins, que nos trouxe a forma como se faz igreja no meio de um povo crente e heroico. Termino a lembrar que mais logo pode acompanhar ainda a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.